Então, depois que a equipe de TI ela implantou o pfSense, que é esse firewall aí na rede dessa empresa, vamos supor que essa empresa aí tenha 300 computadores, tá? Lembrando aí que o pfSense ele é flexível, ele não possui um número fixo aí de computadores que ele suporta, tá? Então, a capacidade do pfSense ela não é limitada pelo software em si, mas sim pelo hardware que vai estar instalado e também pelos serviços aí que você pretende rodar nele. Muito bem, então nessa aula nós vamos criar agora usuários e grupos. Nós vamos criar um usuário que vai ser o administrador da infraestrutura, lembrando que nós estamos logados aqui como o admin, que é a conta padrão, certo? E essa conta, ela está atribuída também a um grupo de administradores, e tem poder total sobre a administração aí do firewall. Só que nós vamos esquecer agora essa conta admin e vamos criar uma conta nova que vai ser o nome do administrador da rede. Nós vamos poder, criar vários administradores, por exemplo, e só vamos atribuir ao grupo administrador. A mesma coisa nós faremos com os colaboradores, do suporte. Então essa equipe, nós vamos ter uma equipe de TI, onde nós teremos um administrador, teremos um outro suporte e vamos atribuir então privilégios para essas contas. Lembrando que o administrador ele vai poder criar regras de firewall, vai alterar configurações de rede, pode configurar VPN, gerenciar usuários, enfim, ele vai ter permissão total. E nós temos também outros usuários, outros grupos onde nós queremos apenas que eles façam consulta, consulta nos logs, que eles consigam ver o status da rede, monitorar o uso de banda. Eles não podem criar regras, não podem excluir regras, não podem instalar pacotes, enfim, eles vão ter permissões somente de leitura e monitoramento. Porque a gente não pode, no ambiente corporativo, a gente não pode compartilhar a conta admin entre todos os colaboradores da TI. Porque a gente não vai saber quem fez a alteração aí no firewall. Então vai melhorar a auditoria, a rastreabilidade, a segurança, enfim. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós vamos vir aqui na aba System. Na aba System nós vamos vir aqui em User Manager. Em User Manager nós temos os usuários, certo? Por enquanto nós só temos uma conta aqui, que é do admin, conta padrão. Então vamos vir aqui no botão de adicionar e vamos criar uma nova conta. Essa conta aqui, nós vamos apenas colocar o nome, então vai ser Pedro o nome dele, certo? Eu já tinha colocado ele aqui. E aqui você pode, esse aqui vai ser o login dele, certo? Pedro. E aqui, por exemplo, nós temos a opção de desabilitar essa conta, certo? Nós podemos, o gerenciamento dele é feito totalmente aqui, certo? Totalmente aqui nessa página de configuração e não no servidor remoto. Então, a gente pode deslogar, caso ele entre em férias, ou então vamos permitir ele aqui, certo? Vamos confirmar uma senha, vou colocar uma senha simples apenas para funções didáticas, lembrando que uma senha forte é no mínimo 8 caracteres, com um conjunto de letras maiúsculas com minúsculas, caracteres especiais e números. E aqui nós vamos colocar o nome completo dele, então é Pedro Paulo, certo? Aqui nós podemos colocar uma expiração, também, expirar essa conta aqui para não fazer login, certo? Não é o caso. E aqui a gente pode marcar essa opção aqui de customizar essa GUI, certo? Somente para esse usuário. A gente pode fazer isso porque se eu mudar, eu vou mostrar para vocês antes, tá? Vou mostrar aqui primeiro essas opções. Eu vou deixar desmarcado por enquanto. E aqui nós já temos uma conta, um grupo de administradores. A gente não precisa criar um outro grupo de admins, certo? Aqui já tem poder total. E é isso que a gente quer dar. Então, eu vou clicar nesse cara aqui e vou mover, então, para o lado aqui. E agora, o Pedro faz parte do grupo de admins. Se eu mover para cá, ele não tem grupo. Então, vamos mover novamente. E agora, então, Pedro faz parte do grupo admins. Aqui nós podemos colar a chave do SSH, caso a gente precisa fazer um acesso remoto, se a gente permitir o SSH no firewall. Não é o nosso caso aqui. Por enquanto, e aqui nós temos também uma chave para a gente colocar do IPsec, que vai dar mais uma camada de segurança, muito importante isso. Não vamos fazer isso no momento e vamos salvar. Muito bem, agora Pedro faz parte do grupo admins, certo? Se nós viermos em grupos, nós vemos aqui que o admins possui 2 membros nessa conta. Vou vir aqui no editar e aqui nós vemos então que Pedro e o admin fazem parte do grupo administradores, certo? Não vou mexer nessa conta admin, tá? Vou deixar ela assim quieta por enquanto. Muito bem, aqui eu vou clicar no salvar.
Usuários, então, nós temos o Pedro. O que nós vamos fazer? Vamos vir em diagnóstico. Em diagnóstico, nós vamos escolher a opção Authentication. E a Authentication, nós vamos verificar se Pedro já consegue fazer o login, se ele já tem autenticação para isso. E sim, Pedro foi autenticado com sucesso, ele já pode fazer um login e ele é membro do grupo Admins, certo? Vamos vir aqui em System e agora em System nós vamos vir em Logout. Eu vou deslogar, então, da conta admin e agora é tudo com o Pedro aqui. Então, cliquei aqui e agora o Pedro é o nosso administrador, ok? Ali, como eu falei para vocês, que eu não marquei aquela opção, né, da GUI, o que eu fizer aqui vai servir para os outros usuários, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou adicionar umas novas widgets aqui, vou clicar no mais e vou clicar aqui em Firewall Logs. Vou clicar, ó, adicionou aqui então, né, uma nova widget e aqui vamos adicionar outras estatísticas das interfaces de rede, que é mais aqui NTP status, e aí você vai colocando, vai customizando aí conforme as necessidades, né, conforme os serviços que vocês mais usam, mais utilizam. Aqui o tráfego também, o gráfico, né, do tráfego de rede, pacotes instalados, se vocês quiserem, os discos aqui para verificar, né, quanto nós temos ainda de armazenamento, enfim, certo? Acho que interface do gateway eu coloquei também, aqui, beleza. Então tá aqui, ó, pessoal, aí vocês podem ir customizando, colocando para o lado aqui, o que ele não foi, o que ele não está indo, o que eu estou errando aqui, tá, agora foi, certo? Tá? Então aqui você vai ter uma nova visualização. Então caso você deixe desmarcado, todo mundo vai ter acesso a essas informações aqui, certo? Se você marcar, somente vai afetar esse usuário. Eu vou deixar assim, tá? Não tem problema por enquanto. Até porque é um laboratório. Muito bem. Como ele agora é o administrador da rede, o que ele vai fazer? Ele vai vir em System, certo? E em System ele vai vir em User Manager. Eu tenho que salvar lá. Tem que salvar aqui, ó. Então aqui em cima na dashboard, ó, pessoal, depois que a gente customizar isso aqui, vou salvar ele aqui, certo? Para não dar só pela informação. Se eu prosseguir, isso não tem problema nenhum, tá? Então, vamos ver aqui em User Manager. User Manager, então, agora a gente vai criar os grupos. E aí aqui em grupos, nós vamos vir em adicionar. Aí vamos colocar agora um grupo para um grupo básico. Então, o operador básico, certo? O escopo dele vai ser o escopo local, como eu falei para vocês, a administração é feita totalmente aqui na página do pfSense, certo? E um escopo remoto seria se nós tivéssemos aí um servidor de autenticação. Muito bem, podemos colocar a descrição, vou colocar aqui grupo com acesso limitado. Muito bem, feito isso, eu vou salvar. Certo? Então, grupo, o operador básico, o escopo é local. Aqui, esse básico aqui, nós vamos dar apenas o acesso para ele acompanhar o painel principal. Então, vamos salvar. Muito bem. Depois que a gente salvar, a gente vai vir aqui em ações, né? E vamos clicar aqui nessa caneta, aqui nesse lápis, e vamos editar. Muito bem. E aí ele mostra aqui que uma outra opção para nós atribuir privilégios para esse grupo. E eu vou vir aqui em Add. Quando a gente vê essas opções aqui, que são as páginas, ó, por exemplo, interfaces significa isso aqui, ó, certo? Se você vier aqui no Firewall, você vai vir nessa aba do Firewall, certo? Então tá tudo atribuído a esses caras aqui. Muito bem. E aqui nós temos a opção para filtrar, certo? Eu vou clicar aqui, por exemplo... eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. Nós temos informações dos privilégios. Então, se você adicionar esses privilégios aqui, certo? A conta vai ter acessos administrativos. Esses privilégios aqui vão dar opções aí que a gente não quer para esse grupo, certo? Então, aqui o que eu vou deixar? Eu vou deixar somente a dashboard. Então, para esse grupo, eu vou digitar dashboard aqui no filtro, vou dar um enter e vou pegar esses caras aqui, ó, esses três, e vou selecionar eles e apertar o enter, teclar o enter ali, e ele vai atribuir, então, esses privilégios aqui, certo? Para remover um privilégio,
você vai vir aqui e deletar. Tá? Eu vou deletar de novo aqui só para mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Talvez eu tenha ido muito rápido. Tá? Então vou seguir aqui. O que eu fiz? Atribuir, venho aqui no Add, aqui nessa página eu venho aqui em filtro e vou digitar Dashboard. Digitando Dashboard, Enter, ele vai me mostrar. Eu vou clicar nesse primeiro, com o Shift eu vou selecionar todos e vou teclar o Enter, e o Enter ele vai então atribuir agora esses privilégios aqui, certo? Feito isso, eu vou salvar. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos criar um outro grupo aqui, que são os operadores de monitoramento, certo? Então, operador, e vou colocar aqui monitoramento, certo? Vocês podem colocar as descrições que vocês quiserem aqui, ó, tá? Vamos botar ali grupo com acesso limitado, posso botar grupo com acesso de monitoramento, certo? Muito bem, salvamos. O que eu errei aqui? O grupo, ele tem não sei o que. Então, vou botar aqui, ó, grupo monitor. Pronto. Salva. Ok. Então, feito isso, agora eu vou vir aqui, né, para editar esse grupo. E agora, nesse grupo dos operadores, né, nós vamos vamos adicionar, então, o que nós queremos aqui, por exemplo, certo? Que esse grupo tenha acesso. E aí eu posso pegar esses caras que estão aqui, ó, por exemplo, e dar as permissões que eu quero, certo? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, digitar status, certo? Então digito status e dou um enter. E ele me mostra tudo que tem aqui no status que eu quero, né? Que esse grupo tenha acesso. Então o que eu poderia dizer aqui? A gente pode colocar W1. Se você quiser, você pode selecionar todos esses caras aqui e vindo excluindo de novo, certo? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Status interfaces, né? Então, que a gente vai dar acesso aí a LAN, certo? Eu quero esse cara aqui. Eu quero, o que mais? Que ele tenha logs, packet logs. Deixa eu ver o que eu tenho mais de logs aqui. Aqui posso dar todos os logs, ó, tem vários logs aqui, então eu vou clicar com esse cara aqui e vou adicionar todos os logs, certo? Aqui é tudo que é log, ó, tem bastante coisa, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no status, vou fazer tudo de novo, ó, gateways eu quero, interfaces eu quero, estou selecionando com Ctrl agora, tá? Então eu quero todos esses logs aqui também. Eu acho que isso aqui tá legal. Você pode adicionar várias coisas que vocês quiserem, né? Depois você dá uma olhada, ó. Status de monitoramento, o tráfego ali, né? O gráfico do tráfego de rede. Como eu botei já ali na minha dashboard mesmo, né? Certo? Então não tem problema nenhum. Mas, enfim, certo? O wireless, enfim, tá? É somente para didática aqui. Depois qualquer coisa vocês removam, colocam outros aí também, certo? Isso aí nós temos que ver com calma. Senão a aula vai se estender muito. E vou pressionar um Enter. Feito isso, agora ele tem as opções desses aqui de status. Espero não ter colocado nenhum status que tenha acesso administrativo, acredito que não. O status é mais para olhar mesmo, né? Ele não tem nada ali de administração da parte de status, tá? É só de monitoramento. Agora nós temos uma aba assim perigosa, que é do diagnóstico. Então, por exemplo, eu posso até adicionar, né? Clicar aqui, digitar diagnósticos e dar um Enter. Aí sim, esses caras aqui já são um pouquinho mais complicados. O que nós podemos ver aqui? Você pode colocar, por exemplo, backup restore. Você não vai colocar para eles aí fazer um backup ou fazer a restauração, né, do firewall, né? Então aqui vai restaurar, restaura para opções de fábrica, né? Para, né, factor defaults, né? Então você clicou ali e já era. Ele vai, se você não tem um backup, ele vai restaurar lá para as opções padrão dele. Então nós podemos colocar algumas coisas aqui. Como por exemplo ping, ó, tá? Vou deixar somente o ping aqui, beleza? Tem o tracer route também.
Teste port, tá? Acho que esses aí são legais, tá? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou salvar. Bom, feito isso, então nós estamos com o grupo operador básico, o grupo operador monitor e o grupo de administradores. O que o Pedro vai fazer agora? O Pedro vai vir em users e agora ele vai criar outros usuários, certo? Então eu vou vir aqui em Add e vou colocar um outro que vai se chamar... Eu botei Pedro Paulo, então esse aqui vai ser... João, nós já temos lá no nosso Active Directory, né? Mas enfim, isso aqui não tem nada a ver com Active Directory, tá? Vou colocar João mesmo, tá? Então nós vamos ter um João aí e nós vamos colocar a senha para o João, mesma coisa, para não me confundir depois. E aqui eu vou colocar o full name dele, então vai ser o João de Deus. E o que o João de Deus ele é? Ele é operador monitor. E vou colocar ele para cá, certo? E vamos salvar. Vamos ver se no diagnóstico a gente já tem, ele já consegue fazer, está tudo certinho. Então, João e a senha. Ok, João já pode fazer o teste. Então nós vamos vir em System, vamos sair, né, de Pedro e agora vamos vir com o João e vamos ver o que o João tem acesso. Eu me esqueci das dashboards. Me esqueci das dashboards. Então vamos sair daqui. Vamos entrar agora novamente com o Pedro. E vamos botar lá em System, User Manager, Grupos. E vamos vir aqui no monitor e vamos colocar as dashboards, né, pessoal? Que eu acabei me esquecendo. Então vamos lá embaixo, adicionar e aqui digitar dashboard. E nós queremos todas essas. Agora sim, salvamos, saímos aqui em System, Lookout Pedro. Vamos vir aqui de novo com o João. E agora vamos ver o que o João tem acesso. E tá aí, ó. Beleza? Viu que aqui ficou igual, a mesma coisa, porque eu deixei desmarcada aquela opção da GUI. Então todo mundo que vai ter acesso ao dashboard, eles vão ter acesso à mesma GUI aqui do Pedro, né? Que ele é o administrador, certo? Ele vai poder olhar, veja que ele não pode fazer nada, ele vai ter no System apenas para fazer o logout. O status, olha só, ele vai ter apenas essas partes, ó. O gateways, interfaces, certo? Podia ter colocado o DHCP aqui também, para ele dar uma olhada quais são as máquinas que pegaram, quais são os IPs que estão. Isso é bem interessante também, né? DHCP leases ali. Até eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, vou sair aqui, vou colocar também DHCP leases para ele, Pedro, que é o nosso administrador. Eu vou colocar, então vou vir em System, vou vir em User Manager, vou vir em Grupos, vou vir aqui no operador Monitor, vou adicionar quem? Aqui deixa eu ver uma coisa, onde é que tá? Aqui, ó, status DHCP leases. Esse cara mesmo aqui. Eu não coloquei, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou adicionar, vou vir aqui em status e eu quero o que? DHCP leases. Esse cara aqui, o 6 a gente não tem, tá? Na versão 6. Então agora sim, muito bem. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos sair aqui, logout Pedro. Pessoal, se eu estou fazendo muito rápido, aí vocês dão uma desacelerada aí, dão um pause. Então vou ver aqui, João. Vamos ver o que o João tem aqui. Então ele pode vir em status e DHCP leases. E ele dá uma olhada aqui que nós temos as máquinas, né, que pegaram o IP, ó. Então nós temos aqui, ó, o RH1 que pegou a 11 e tá down, ó. Ele tá fora da rede, certo? E nós temos aqui o TI1, certo? Esse aqui tá up, ó. Esse aqui tá conectado na rede, esse aqui não tá conectado na rede. Isso é muito interessante pra gente poder ver, né? Então, nós temos diagnóstico aqui, por exemplo, ping, né? Nós temos o ping aqui. Vamos digitar o nome de domínio aqui do google.com.br e ver se ele já consegue fazer um acesso, né? Se o nosso file está acessando o domínio aí do google.com.br. Você pode colocar quantos pacotes você quer, vou deixar 3 pacotes. Clica aqui no ping, aguarda um tempo aí que vai mostrar a janela aí dos pacotes que foram enviados. Só aguardar um momento. Tá aí, ó. Então, ele enviou 3 pacotes aqui, né, pro Google,
Nós vimos que foram então 3 pacotes transmitidos, 3 pacotes recebidos e 0 pacotes perdidos. Então tá tudo certinho. Muito bem. Agora eu vou sair aqui do João, vou voltar lá para o Pedro, certo? E agora vamos ver o System, User Manager, e nós vamos criar agora o outro usuário. Vamos supor que nós temos um usuário aí estagiário, por exemplo. Então vamos adicionar esse cara aqui, vamos colocar o nome dele estagiário, e aí ele vai ter uma senha tudo igual. E aqui nós vamos colocar o nome então, estagiário de TI. Muito bem. Aqui ele é o quê? Operador básico, certo? E vamos ver quais são agora os privilégios que ele tem atribuídos, né? Quais são as opções que ele tem ali. E vamos salvar. Certo? Vem aqui em diagnóstico, ver se ele consegue já acessar. Estagiário. E aqui nós colocamos a senha dele. E certinho. Então, saímos aqui, fazemos logout. Agora nós temos um estagiário. E aqui nós vamos entrar e vemos que ele tem a opção aqui, ó. Somente da dashboard. Tem um help aqui da documentação também, né? Do FreeBSD. É bem legal isso aqui. Tá? Tem vários links aqui, certo? Para fóruns, né? O livro do PFSense, enfim, documentação, bem legal. Tá? Então vocês verem que ele só consegue ter acesso a essa dashboard, que é aquela mesma lá do nosso administrador da nossa rede. Certinho, pessoal? Então ele só consegue fazer o monitoramento, ele não consegue mudar nada. Ó, deixa eu ver uma coisa, ó, ele vai tentar apagar o disco, ó. Ah, dá para apagar, rapaz. Ele apagou. Certo? Ah, é porque eu dei a opção dele. Ah, eu dei a opção aqui, pessoal, ó. Eu dei a opção para ele alterar a dashboard. Foi isso, tá? Daquelas 3 ali que eu escolhi, foi isso aí. Então eu poderia ter excluído essa aqui dos widgets. Aí ele não tinha mais opção ali, certo? De adicionar. Então foi isso aí que aconteceu. Muito bem. Certo? Então feito isso, né? Cada usuário eles deve possuir apenas então, as permissões que são necessárias para eles executarem as atividades deles. Então isso vai reduzir os riscos operacionais, vai aumentar a segurança, vai facilitar a auditoria do ambiente. E esse conceito aí que a gente fez são conceitos utilizados onde nós temos o Windows Server, o Linux Server, o próprio PFSense, Cloud, né, AWS, o Azure, Google Cloud e praticamente aí todas as infraestruturas corporativas modernas.